Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado, esse programa internacional de entrevistas que traz experts, né? Professores, mentores, pessoas que deixaram e continuam deixando seu legado pela humanidade. E hoje, minha gente, eu tô aqui nervosa, porque eu tô com um professor que tá comigo há 7 anos, causando muita transformação na minha vida, me trazendo lucidez, consciência, expansão. E, finalmente, ele pôde, né, na sua agenda, estar comigo, o professor Horácio Frazão. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. O prazer é meu estar aqui. A gente já vem tentando, né, marcar Isso. esse encontro. Isso. E finalmente deu certo, né? Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos conversar sobre temas que Vamos saber da vida dele. Né? A gente quer saber da vida dele. Professor, quem vê hoje você, né? Dando mentorias, né? Fazendo tantos cursos, como acabamos de fazer a hipericursão DNA, que foi maravilhoso, já fiz pela segunda vez. Tem curiosidade de saber como foi o seu despertar. Talvez alguém que esteja assistindo amanhã tenha vontade de dizer, ai, eu queria tanto fazer o que o Horácio faz, queria tanto impactar pessoas, contribuir. Ah, mas eu estou nessa vida. Eu digo, então vamos saber como foi o despertar. Eu tive o meu, coloquei no meu livro. Como foi? O Horácio Frazão já nasceu pronto? Não, na verdade é uma história bem interessante, porque até os meus 14 anos eu era um adolescente comum, normal. Rebelde? Não. Não, nunca Você tive não tem uma cara de característica rebelde. de ser rebelde, assim, mas eu tinha uma vida muito normal, muito comum, como qualquer adolescente. E o que aconteceu? Um dia, um amigo de um dos meus irmãos, ele me deu uma cópia de um livro, que era um livro com o título A Terceira Visão, de um autor que era o nome dele era Terça-feira Lobsang Rampa, que era um jornalista inglês que alegava ter trocado de corpo com um lama tibetano. Então a história dele era mais ou menos essa. Então é como se eles tivessem trocado de corpo e esse lama tibetano começou a se expressar através do corpo dele. E quando eu li aquele livro, ali foi um ponto de mutação, porque alguma coisa desencadeou em mim, algum gatilho foi acionado. Sim. E ali começou uma nova caminhada na minha vida, porque eu comecei a me interessar muito por espiritualidade a partir daquele ponto. Antes, não. Então, até aquele ponto, eu vivia normalmente e aí, de repente, depois daquele livro ali... Descortinou algo novo. Abriu, né, como se eu estivesse evocando uma memória muito antiga que fez com que eu ficasse completamente voltado para a espiritualidade, voltado para a busca, né, do autoconhecimento. Então ali começou, foi o ponto de mutação na minha vida. E você nasceu aonde? Em Minas? Eu nasci em Minas, numa cidade no interior de Minas chamada de Barbacena, que é inclusive conhecida como a Terra dos Loucos, né? Porque o número de Acho que eu nasci lá, manicômios lá é muito grande pelo número de habitantes, né? Então, todos os loucos do Brasil, eles eram levados para Barbacena lá no passado. Então, a cidade tem uma egrégora bem densa. Bem densa. Mas a loucura, ela é relativa, né? Porque, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas... Porque loucura é um parâmetro da normalidade. Ó, começou com Horácio Frazão, a gente já começa devagar aqui. O que é normal, né? Eu que perguntar da sua família, da religiosidade, se eram católicos, e como foi esse contraste, né? Então, a minha mãe, ela era católica, depois ela se converteu ao espiritismo por um tempo. Meu pai é militar, nunca se interessou, né? Meu pai sempre foi mais assim, materialista mesmo. E na minha família eu fui o único que... Não estranharam, não? Muito, esse menino tá doido. Muito. Olha, já mais um. E aí depois teve um outro episódio. Sim. Que foi a vinda dos monges da Índia na minha cidade. Então, apareceram 2 monges lá, né? Um das Filipinas, um outro da Índia. E eles foram dar uma palestra e aí me convidaram para passar pela iniciação no sistema muito antigo do yoga, que é o Tantra Yoga. E ali, quando eu vi os 2 chegando, que eles estavam com um turbante, né? Um turbante laranja, uma roupa toda laranja. E ali, quando eu vi os 2 ali eu fiquei assim, fixado naquela imagem. Ali foi um outro momento que mexeu muito.
porque ali eu percebi alguma conexão diferente. Engraçado, Com a Índia, né? que idade você tinha? Eu tinha de 16 para 17 anos. Engraçado, e eu fui colocar esse lenço indiano hoje, não sei porquê, eu nem vinha. Mas Sim. é a energia, né, que puxa. É a energia, e ali então eu comecei a mergulhar no yoga, né? Porque Sim. eles me iniciaram Sim, no sistema, na prática de meditação. Depois eu fiquei uns 2 meses fazendo um treinamento com eles integral. E dali foi quando eu fui para a Índia. Né? sim, passou quanto tempo lá? Fiquei um tempinho lá, não muito tempo. Mas na Índia foi uma experiência interessante, porque o impacto que eu tive quando eu cheguei na Índia não foi o que eu esperava. Não? Não. Por quê? O que é que você esperava? Não, Lá vamos falar de expectativas e realidade. Foi um choque, assim... Eu não sei explicar, mas me causou uma impressão estranha. Porque eu não vi na Índia a Índia poética dos livros. Eu não vi uma espiritualidade genuína ali. Eu vi uma espiritualidade primitiva. No dia a dia da Índia. Não tô falando dos homens santos, dos Sim. grandes yogis, que geralmente eles não ficam em contato com a população. Esses homens, eles se afastam e vão para lugares muito ermos e de difícil acesso. O que você vê na Índia é uma espiritualidade primitiva, né? Repleta de dogmas, de crenças limitadíssimas. Ainda hoje impera o sistema de castas, né? Há uma questão muito séria ali do machismo. Então, tudo isso que eu vi me impactou, porque eu não vi ali uma espiritualidade profunda e genuína. Apesar, nós sabemos que ele é o berço, né? Da espiritualidade. É um dos berços. Um dos berços, Mas, e depois eu fui vendo que os yogis que eu encontrava na rua, os sadhus, os homens, entre aspas, santos, na verdade eram homens frustrados por não conseguirem atingir o estado, e esses homens eles acabam se enveredando para o uso de drogas, né? Tanto é que um dos maiores problemas sociais da Índia hoje é o vício em ópio, em haxixe, né? E esses homens que perambulam pela Índia, né, se passando como homens santos, homens que atingiram um grau muito alto, na verdade eles são homens que não tiveram essa experiência de realização, então eles acabam ficando presos no sistema, usando muita droga, né? Então até que o grande festival da Índia, que é o Kumbh Mela, tem o Kumbh Mela e tem o Maha Kumbh Mela. O Maha Kumbh Mela, ele acontece, se não me engano, a cada 12 anos, que se reúne todos os yogis da Índia, os mestres. Deve ser sensacional. E os verdadeiros homens santos, os grandes Maharishis, eles não estão mais descendo para esse tipo de evento. Porque eles alegaram que eles não iriam mais descer por conta desse excesso de libertinagem entre esses sadhus. Então, é muita droga. Virou um festival, né? Que se usa muita droga, mas não tem ali a essência. Não tem essência. E aí você foi para a Índia, 17 anos, não é? Teve essa, digamos, essa pequena frustração, não era bem isso que você imaginava. E depois? Não, mas foi interessante, porque ali, né? Eu aprendi muita coisa com os monges da linha que eu fazia parte, que é a linha do Tantra Yoga. O Tantra Yoga original, erudito, né? O antigo, o verdadeiro Tantra Yoga. Que tal termos um curso assim, que não tem minha nada a gente? ver, a princípio, com a questão sexual. Não. Então, o Tantra, quando ele chegou no Brasil, ele assumiu muito essa característica. Brasileirou, né, professor? Brasileirou, o pessoal já pensa em sexualidade, quando fala em tanto, o pessoal, oba, não sei o quê. Verdade. E fala de energia vital, né? Sim. Mas depois eu fui descobrindo que eu já tinha um vínculo com a Índia de outras vidas, né? Eu tenho uma trajetória das minhas experiências pretéritas muito voltadas para o Oriente. Então, eu não sei se esse impacto que eu tive no início foi uma mistura de nostalgia com desconforto, né? Quando eu cheguei ali, foi aquele impacto. Mas aí eu fiquei em algumas regiões, mas eu gostaria de voltar, talvez eu ainda volte à Índia com a cabeça que eu tenho hoje. Sim, eu fui muito com a novo, consciência, né? Eu fui muito novo também, então quando você vai muito jovem assim, você não consegue
aproveitar como, né, como você poderia, porque você está ali muito na questão né, do entusiasmo, A da novidade é muita novidade. coisa, né? E ainda é imensa, né? Ainda é Verdade. imensa. Eu amei ainda. Eu fui uma vez só, mas eu amei. Eu realmente... Eu também tenho essa conexão lá. Eu voltei chorando. Né? E quando fala da Índia, onde eu viajo, eu encontro um indiano para me conectar. Olha que É interessante. muito interessante. Minha filha já fala, ai, você e o indiano, você e o indiano. Sempre aparece indiano. Mas aí, Horácio, você veio para o Brasil, voltou, jovem ainda. Então, eu voltei. Aí, quando eu voltei da Índia, eu fiquei mais um tempo trabalhando com a Ordem, que ela tem várias unidades aqui no Brasil e no mundo todo. E aí, eu fiquei um tempo em Porto Alegre e depois eu acabei sendo transferido para São Paulo. Aí eu Na fiquei- Ordem. Isso. Aí, eu fiquei Sim. mais um ano na Ordem aqui em São Paulo. Aí, depois eu resolvi. Eu tive uma sensação de ter cumprido uma etapa. Tanto é que, na verdade, quando eu entrei na Ordem, eu não tinha. A minha intenção não era me tornar um monge. Eu nunca tive essa intenção. Vou ser um monge porque eu tenho essa vocação, não. Eu fui por uma curiosidade e querer entender mais sobre yoga e mergulhar mais a fundo na filosofia. Eu sabia que eu ficaria ali por um tempo. E aí, quando deu 4 anos, foi o tempo que eu fiquei, eu tive uma sensação assim que eu completei um ciclo que eu precisava fechar. E eu estava com uma sensação de que eu estava me repetindo e que nessa vida o meu foco não era viver dessa forma, que eu já tinha vivido muito assim em outras. Então foi a Sim. sensação que eu tive. E aí, quando eu senti que eu já tinha fechado o ciclo, aí eu falei, olha, falei com a organização, tô saindo. E aí eu saí. E quando eu saí, eu já fiquei aqui em São Paulo, né? Sim. Eu já me estabeleci aqui. Mas já foi pensava... Isso foi em 98. 98, 2008, 2018, mais ou menos quase 30 anos. Quase 30 anos. Você imaginava ser um terapeuta, cuidar de pessoas? Passava isso na sua cabeça? Vou cuidar de pessoas? Não. Eu nunca tive assim, nunca me preocupei. Engraçado falar isso, né? Mas nunca foi o meu foco, eu nunca me preocupei em descobrir qual era a minha missão no mundo. Né? Até que hoje as pessoas me perguntam, mas qual que é a sua missão? Nossa, que missão bonita, né? Você encontrou o seu propósito. Quem me vê hoje, Sim. né, tem essa impressão. Nossa, que você tem uma missão maravilhosa. Que bom que você encontrou o seu propósito. Mas eu nunca foquei nisso. E mesmo hoje, nunca foi o meu foco. Então eu não tenho essa preocupação de encontrar o propósito. Será esse o segredo? Mas talvez essa seja uma das chaves. Não se preocupar em encontrar um propósito. Isso não é importante. O importante é você estar realmente presente aqui no agora, pronto para servir. Então, eu sempre tive essa postura de estar pronto para servir a vida. E desde então as inspirações chegam, eu dou vazão e assim se constrói um caminho. Você se torna o seu próprio caminho. Não existe um caminho a ser seguido. Você é o seu caminho. Então, muitas pessoas me procuram com essa queixa. Como é que eu encontro meu propósito? Estou perdido. O que eu respondo? Esquece o propósito. O propósito, ele te acha quando você se reencontra. Aí Enquanto você não se reencontrar, e esse reencontro, ele requer uma coragem, que é a coragem de você se permitir ser você. Parar de contracenar com o mundo a partir de um personagem para agradar os outros, para receber aprovação, etc. E se permitir, aos poucos, ser você. E essa é a chave principal. Todas as pessoas que me procuram com essa queixa, eu sei que elas estão desencontradas. E quando eu vou examinar de perto, eu percebo que elas estão ainda muito no exercício de ser para o outro, de ser para o mundo, ao invés de ser para si mesmo. Né? É isso aí. Então, quando você se permite ser você, que é algo muito mais simples, porque nós temos essa inclinação natural, é muito mais simples, mas quando você se permite ser, é quando naturalmente você se torna o caminho através do qual, né, Deus se fará obra, ou o divino se fará obra através de você. Então, é muito mais simples. As pessoas,
elas criam uma imagem muito romanceada de propósito, de encontrar a missão, de realizar. Sendo que viver é algo puramente prático. Viver e a própria espiritualidade, não existe nada mais prático do que espiritualidade, né? Então, essa é sempre a minha recomendação. Então, começa num movimento de autoaceitação profundo. Vá se despindo dos personagens, Das fantasias, das ideologias que você assumiu para si, para conseguir alguma coisa em troca no mundo, né? Quantas pessoas não ficam se apertando para caber naquele espaço apertado de um pensamento que alguém fez em relação a elas, de como elas devem ser? Então, a maioria vive assim, vai se apertando, vai se colocando naquele confinamento, se mutilando, naquele lugar apertado para apenas serem aprovadas. E isso é um dos mecanismos mais sérios para levar a pessoa a um processo de depressão, de perda de sentido. de vazio interior. De vazio. Eu, como fui atendida por você, eu cheguei, sou testemunho dessa conversa, né? Sim. Professor, me diga, porque eu passei por uma transição, né? De carreira, porque esses movimentos, você vai falar um pouquinho disso, eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento planetário que você falou na hipercursão, nessa nossa sensibilidade, Sim. que a gente está se desencontrando. Tá aumentando muito também. Isso. Então, essa questão que a gente é criado para agradar o outro. E quando a gente, né? Não faça isso que fulano não vai ouvir. Não diga isso à sua tia. Olha, chegou visita, se comporte. Olha, não bota essa roupa que o pessoal vai achar de você. Né? Você fala muito disso. Você quer botar um vestido vermelho com um sapato laranja? Vá. É sua alma pedindo. Sim. Mas quando a gente faz, não vou fazer isso. Vou chamar muita atenção. Fulano vai reclamar. Aí você vai se encolhendo e daqui a pouco você se perdeu. Não sabe nem mais onde vai lhe achar. Você cruzou um limiar que fica difícil voltar para si mesmo, né? Que é a síndrome dos desalmados, né? Quando você cruza um limiar, que você vai se distanciando tanto de si mesmo, em troca de uma aprovação, e para você ter essa aprovação, você tem que se desconfigurar para caber naquela ideologia. Então, quando você cruza um limiar, você não consegue voltar. E aí a pessoa fica literalmente perdida, né? E isso, em partes, tem muito a ver com o nosso sistema educacional, porque a educação, ela deveria ser um sistema de orientação de potenciais. Orientar Perfeito potenciais, né? Aflorar os potenciais e orientar aqueles potenciais. Esse seria talvez o sentido mais genuíno de educar. Sim. Mas, na prática, a educação se tornou um sistema profundamente repressor e castrador. E frustrante. Então, você vai reprimindo aquele indivíduo, vai forçando ele a caber num formato que não é o dele, vai castrando. Os pais também, por não ter essa referência, continuam o processo de castração, porque os pais acreditam que filho é pedaço, então o filho tem que ser o que o pai quer e que a mãe quer. Então, eles não estão, né, via de regra, eles não estão preocupados com a realização daquele indivíduo. É filho, mas é indivíduo, não é extensão. Então, geralmente os pais eles estão mais preocupados com o orgulho deles perante a sociedade do que com o sentido da vida daquele indivíduo. Então, você tem que fazer medicina, você tem que ser médico. Por quê? Porque o seu avô é médico, o seu pai é médico, e você tem que ser médico. E arrumar um casamento na área não pode mudar a questão social, né? E ninguém pergunta, o que você gosta de fazer? Sim. O que a tua alma anseia? Eu adoro geografia, eu quero ir para a África, quero estudar os relevos, quero fazer isso e aquilo. Então, muitas vezes, o indivíduo ele não tem a configuração, ele não vem com as tendências para aquilo. Ele não tem nada a ver com aquela perspectiva que os pais estão impondo. Para manter o status quo da família, para manter o orgulho retroalimentado. Então, se o indivíduo não tem uma força interna, ele cede essa pressão familiar e se torna aquilo que os pais querem, não aquilo que a alma dele almeja. Então, ele vai se tornar um indivíduo vazio, cheio de conflitos, porque os pais querem o aplauso da sociedade, né? Então fala em alto e bom tom, meu filho é um grande médico, é orgulho da família.
mas muitas vezes ele está lá num vazio, Cheio de medicamento. vivendo uma frustração tremenda, porque ele não teve força de sobrepujar essa influência, né? Então, a realidade é que nós não sabemos educar ainda. Sim. Tem algumas escolas com propostas bem interessantes, mas eu não acredito numa educação que não tenha um viés na espiritualidade. Um viés da espiritualidade de uma forma laica, né? Exatamente. Não sem a religiosidade. Sim, uma Colégio espiritualidade católico. livre de dogmas, de sectarismo. E, como você disse, a nossa moral social, ela não é laica. Não. Ela tem um viés religioso muito grande. Já começa por aí. Ela é tendenciosa, né? E isso cria uma série de conflitos. Porque nós estamos num sistema que ele não respeita as diferenças. Nosso sistema, como ele se conformou, né, essa Matrix foi configurada numa plataforma em que há uma imposição indireta e cada vez mais direta agora, de que você precisa ser igual a alguma coisa. E esse modelo, ele é imposto. Então, para você ser aceito pela sociedade, você tem que fazer assim, tem que ser assado. Então, existe uma cartilha. Existem que ter tal coisa, o carro A pessoa tal. segue aquilo, acreditando que aquele modo de ser e de estar na vida traz a promessa de uma vida feliz e realizada. E nós estamos vendo isso na prática, que essa mentalidade não funciona, porque o nosso planeta ele nunca esteve tão doente. As pessoas nunca estiveram tão doentes, tão desequilibradas como elas estão hoje. E tão jovens, né? E cada vez mais jovem. O desequilíbrio está acontecendo cada vez de forma mais precoce. Por né? quê? Por causa dessa... Aí nós vamos entrar em teoria da conspiração, né? Não, mas a gente adora isso. Mas há um sistema que tem dispositivos e mecanismos de controle de massa. Esse Sim. sistema, ele age para manter as pessoas enfraquecidas, ele age mantendo um discurso e uma série de articulações para que os indivíduos que são unidades pensantes não pensem e sintam medo. Então você tem a castração, o mentecídio, né? Ou seja, Mentecídio. a castração da mente, do livre pensar, do livre questionar. Do crítico, né? Dizer assim, não é bem por aí. Sim. Então as pessoas elas estão ficando cada vez com menos poder de análise, de questionamento. Elas Interpretação de texto. Sim. Elas aceitam tudo cegamente, sem questionar, e assumem como verdade absoluta. É uma programação. Então você vê uma notícia na TV de algum telejornal, acabou. A pessoa ouve aquilo, para ela aquilo é uma verdade absoluta. Ela não tem o poder de questionar. Peraí, mas de onde está vindo isso? Por que ele está falando isso? Qual que é a intenção? Será que é assim mesmo? E na grande maioria das vezes, o que é propalado pelos meios de comunicação não condiz com a verdade. Sempre tem um viés, tem uma tendência, tem algo por trás. Né? Sim. Você falou na hipercursão, que eu achei uma coisa muito interessante. Você falou, né? Da questão do medo, né? O quanto o medo controla uma população. A gente que saiu de uma pandemia que parece que não aconteceu. Mas Sim. a gente viu como é que está a população quando você aperta certos gatilhos do medo. O que é que acontece? Fala um pouquinho, por favor, professor. Sim, é muito simples, né? Se você sente medo, não o medo diante de algo real, diante de um perigo real. Uma coisa é o medo que você sente quando existe um perigo real. Então você tem essa resposta programada geneticamente para que você sobreviva. Sim. Né? Então se aparecer um leão aqui, você vai ter toda uma reação química, uma resposta, a famosa resposta de luta ou fuga, a resposta ao estresse, que é exatamente para que você, naquele instante, ative o seu corpo ao máximo, para que você tenha energia ou para lutar até a morte contra aquele perigo, porque seja um predador ou alguma outra coisa, ou você tem energia para correr, fugir daquilo até chegar num lugar seguro. Então essa era a resposta dos nossos ancestrais, os homens que viviam nas cavernas, porque eles estavam realmente diante de perigos reais o tempo todo. Sim.
né? Então, eles estavam sempre expostos e na iminência de serem atacados e aniquilados por um predador. Sim. Naquela época era desse jeito. Então, a estratégia inteligente para aquela época e que funcionava era a estratégia de, olha que interessante, era sempre de estar esperando o pior. Eu acho que isso não mudou muito, não. Viu? Era sempre, por quê? Porque esperar para o pior num contexto onde há constantemente a iminência de ser aniquilado era uma estratégia inteligente. Porque quando você espera pelo pior, você se organiza para lidar com qualquer situação de risco. Mesmo que ela não seja tão grave como você idealizou. Mas quanto mais Sim. você se prepara para o pior, mais preparado você está para lidar com uma adversidade. Certo. Mas isso foi uma estratégia inteligente que era útil naquele período. Então, o que aconteceu? Nós evoluímos do ponto de vista de Tecnologia, espécie, ferramentas, né? isso. Progredimos em termos de tecnologia. A vida hoje ela está muito mais fácil. Muito. Não tem nem comparação. Então, a tecnologia ela traz essa facilidade. Então, tudo fica mais rápido. Né? Então, você quer esquentar uma comida, não precisa acender, né? Pegar um gravete e botar fogo, fazer um uma fogueira. carvão. Você aperta um botão no micro-ondas, Já 30 foi. segundos, 1 minuto já está quente a sua comida. Então, essa é um exemplo de como a tecnologia ela facilita. Mas nós avançamos e progredimos tecnologicamente, mas nós não avançamos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, nós estamos vivendo essa defasagem. Mas onde eu quero chegar em relação ao medo? Então, esse período passou, onde a estratégia de esperar pelo pior era muito útil e válida. Então, naquela época, o que era interessante? Encontrar um lugar conhecido para você, perto de um rio que tivesse água próximo, que seria importante para a sobrevivência, e se estabelecer ali, né? Estabelecer numa zona de conforto. Então, esses dois mecanismos, ficar na zona de conforto e esperar pelo pior, eles, numa certa medida, foram herdados. Com certeza. Né? E tem estudos hoje interessantes, tem até um livro que eu gosto muito, que é o Código da Felicidade, de 2 psicólogos, o Peter Lambrot e o parceiro dele, que eles falam nesse livro que há uma área no cérebro que é o sistema de ativação reticular. E essa área, ela funciona, dentre outras funções, ela é uma espécie de Google neurológico. Ele é o nosso sistema de busca. Tudo que nele é uma prioridade, ele filtra toda a informação para colocar em evidência a informação que é o parâmetro de busca. De busca. Né? E o sistema de ativação reticular ele é importante por quê? Porque se nós não tivéssemos esse filtro, nós assimilaríamos tanta informação que o nosso cérebro talvez não suportaria essa pressão de informação. Então, o sistema de ativação reticular, segundo os estudos que esses autores apresentam no livro deles, herdou esta programação dos nossos ancestrais. Então, é como se nós tivéssemos uma certa predisposição biológica ao pessimismo. E a zona de conforto. Sim, exatamente. Então, zona de conforto é uma resposta do instinto e não do ser. Isso poucas pessoas sabem. Gente, já gostei dessa. Zona de conforto é uma tendência do instinto e não da consciência em nós, do espírito em nós. Né? Porque nós somos uma mescla. Nós somos formados por 2 dimensões. Você tem a dimensão do espiritual e a dimensão do bichinho, do instinto. E essas dimensões, elas ficam o tempo todo ali numa interação. Dialogando. Né? Então, por exemplo, o bichinho em nós que é a zona de conforto. Quer comer, dormir, se reproduzir e tchau. Sim. E se defender quando sente dor, se fechar e ficar na defesa. Isso é o nosso lado mais animal. Reptiliano. Mais animal mesmo. Sim. De instinto. Já o nosso lado espiritual, em termos de essência, nós, enquanto espíritos ou enquanto consciência, nós queremos a conexão com todas as coisas. Nós queremos experimentar o máximo de possibilidades, nós queremos nos lançar para explorar
esse campo infinito das possibilidades. Então, nota que é uma relação É um contraste, viu? de muito contraste. Então, você sabe, tem dias que você está mais pro instinto Mais bichinho. do que pro eu, né? Então, quando você acorda, você, no seu dia a dia, você está buscando sempre zona de conforto, você está sempre se defendendo das coisas, você está sempre esperando pelo pior, você está preso nesse mecanismo. Então, segundo esses psicólogos, você consegue reprogramar esse parâmetro que nos foi herdado lá dos nossos ancestrais antigos. Por quê? Uma estratégia que foi útil num momento do tempo, hoje, ela é, quando aplicada, completamente disfuncional para o nosso tempo. Por quê? Sim. Porque você não tem... raramente você corre risco de vida. Sim. No dia a dia você não tem Não nenhum... tem predador solto por aí. Não tem nenhum tigre atrás de você, correndo atrás. Não tem ninguém Sim. querendo te dar uma flechada. Você está num contexto em que raramente você vai correr risco de vida. Mas tem gente que vive com isso, viu? Sim, mas aí é psicológico, né? Ele está criando histórias... né? E a pandemia do foi pano mundo. pra manga nisso. Foi. Então, o que é interessante, né? Se eu estou preso num mecanismo que foi herdado dos meus antepassados, que não mais se aplica ao contexto atual, eu preciso mudar isso, né? Então, toda vez... Agora vamos ampliar. Toda vez que você sente medo psicológico, o que é o medo psicológico? O medo fisiológico, Sim. a resposta hormonal, química, a um perigo real. Sim. Então, ok, nós precisamos disso para a gente sobreviver. Outra coisa é um medo psicológico completamente desnecessário. Por quê? Ele é uma sensação baseada numa ficção. Você está criando uma história, um contexto, um cenário psíquico... Um holograma, né? que não existe, e você está gerando a mesma resposta de luta ou fuga fisiologicamente. Esse é o estado ruim do estresse, né? Quando você perpetua a resposta ao estresse sem estar sob uma ameaça real. E hoje nós sabemos que a maior causa de procura, boa parte das doenças, dos desequilíbrios fisiológicos, eles estão em função do estresse crônico. Muitas vezes desnecessário. Eu sou perseguida no trabalho, Sim. eu só encontro relacionamento nocivo. Sim. É só isso, né? É só isso. E assim... E não tente conversar diferente, não, que ela diz que você que tá errado. Sim, mas aí que é o ponto. O ponto é, se você sente medo psicológico, você está refém da Matrix. Um dos sinais mais claros de que você é refém desse sistema... Olha, preste atenção, é o pessoal. medo. É o medo. É o medo psicológico. De se relacionar, de se entregar, Sim. de arriscar, Exatamente. de ir além. Se aquele emprego não lhe faz bem, larga e vai seguir algo novo. Sim. Tem uma frase muito interessante, né? Que se você não se libertou dessa mentalidade, né? Dessa forma de ver o mundo que te faz sentir medo, você está em auto-engano e você se torna um instrumento do auto-engano. Você se torna um instrumento da própria Matrix. Mesmo que você não aceite esse sistema, mas se na prática você está preso numa mentalidade que te leva a sentir medo, que te leva a uma desconexão, você está servindo a um sistema que você nem percebe. Que está se alimentando dessa energia. Que está se alimentando dessa energia. E, professor, como é a pessoa que vai assistir essa entrevista, não é, que ainda não lhe segue, não tem suas ferramentas? Qual o primeiro movimento para a pessoa... Porque quem escuta a sua fala já toma consciência. Opa, eu estou servindo isso. Sim, mas e aí? Qual seria um primeiro passo para começar a dizer assim, a se afastar? Eu não digo nem se libertar, mas assim, já começar um movimento diferente. Então, o primeiro passo, que é, na minha opinião, talvez a maior deficiência do ser humano, é porque todas as pessoas que eu já atendi, que eu mentoro
e que participam dos meus cursos, Eu. todas elas, a grande maioria, na verdade, eu percebo isso claramente. Tanto é que eu dei muita ênfase nisso na minha abordagem. Porque é um problema crônico na grande maioria. E pelo simples fato da grande maioria ser espiritualmente, psicologicamente deseducada e frágil, elas não percebem que o modus operandi que elas estão se utilizando para funcionar na vida é um modus operandi essencialmente disfuncional. Por quê? Porque elas foram ensinadas, foram adestradas, talvez seja essa palavra. A palavra é forte, mas é. Elas foram catequizadas a viver em oposição com a vida e em oposição com a sua própria natureza. Então, qual é esse problema crônico que eu noto? É a resistência emocional ao que é ou ao que foi. Ou seja, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar a realidade como ela é e de aceitar as coisas como elas foram. E essa aceitação não tem nada a ver com conformismo. Sim. A aceitação é a capacidade de você estar perfeitamente adaptado à realidade como ela é. É a partir desse processo de adaptação que você vai ter condições de crescer e de expandir. Caso contrário, você ficará numa deficiência emocional, porque você vai estar na contramão. Sem perceber, você vai estar lutando contra a vida o tempo todo, lutando contra os acontecimentos, lutando contra o que foi, sem ter a menor capacidade de metabolizar rápido uma frustração. Né? E hoje, isso é um problema. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de processar de uma forma rápida frustração. Por quê? Porque elas não foram educadas, orientadas a uma forma de relacionar com a vida a partir da realidade como ela é. Não é um comportamento adulto, né? É um comportamento infantil. Sim. Da criança birrenta. Exatamente. Então, esse é um dos traços que qualifica a maturidade psicológica. Ou seja, é isso que você espera de alguém que amadureceu, que se tornou um adulto. Essa é uma das características, porque nós amadurecemos fisiologicamente. Sim. Né? Nós temos um sistema nervoso super equipado, mas a maturação psicológica ela não acompanhou a maturação fisiológica. Então, nós evoluímos fisiologicamente, mas a dimensão psicológica ela não acompanhou. Então, nós temos uma grande defasagem. Então, é como eu sempre digo, na verdade, nós não vemos adultos, nós vemos crianças disfarçadas de adulto. Você fala muito isso. Porque, na prática, as pessoas elas lidam como crianças. Competindo. E geralmente crianças mimadas. Isso, competindo no carro, competindo na roupa, competindo na viagem. Jogos neuróticos de manipulação para obter o que elas querem, porque elas acham que tudo tem que ser como elas querem, como elas idealizaram. E se a realidade choca aquela idealização, elas entram numa grande frustração e passam muito tempo presas nisso, porque elas não querem aceitar que viver significa saber lidar com o não e saber lidar com o sim. A tristeza, ela modula a felicidade. Então, é humano sentir tristeza, é humano sentir felicidade. Faz parte da experiência como humano se frustrar e entender que nem tudo vai ser como você quer na hora que você quer. Isso é muito importante. Quando você entende isso, você se torna um adulto forte. Agora, isso precisa... A gente volta lá para a questão da educação. Isso precisa começar com a orientação dos potenciais, porque os pais, eles são os primeiros representantes da cultura. Sim. O primeiro contato que a criança tem com a cultura é através dos pais. E se os pais, eles ficam na tarefa de fazer os seus filhos felizes a todo custo, sem saber o que é felicidade, então eles entram naquela abordagem de que para o meu filho ser feliz a todo custo, eu tenho que evitar
toda e qualquer frustração. Ele não pode se frustrar. Nenhum não eu posso dar. Não posso dar um não. Se for viajar, meu filho não pode se estressar, tem que ter uma televisãozinha atrás para ver os desenhos dele. Então, eles ficam privando aquele ser do contato com a frustração e ele vai crescendo sem entender que isso é parte da dinâmica do mundo. Mas aquela mesma criança, quando se tornar adulta, vai ter contato com o mundo como ele é. E aí vai receber não do zelador, vai receber não do gerente de banco. Da namorada. E como vai ser se ele não foi preparado para isso? Então ele se torna deficiente emocional. Eu vi uma entrevista com, eu não lembro agora o nome dele, com um psicólogo, ele falou isso, que ele atendia crianças inteligentíssimas, adolescentes que falavam 3, 4 idiomas. E a namorada fala em terminar, o indivíduo pensa em suicídio. Muitos. Ou seja, incapaz de tolerar um não. Então, esse adolescente, ele está aleijado do ponto de vista emocional. Ele está completamente despreparado para lidar com o mundo. Porque chegará um momento que ele não vai ter os pais para dar retaguarda. Ele não vai ter ali nenhuma interface entre ele e o mundo. Ele vai ser a própria interface. Só que ele não tem competência emocional. Não tem tônus. Não tem tônus, não tem... A palavra é competência. Ele não tem competência emocional para lidar com o mundo de uma forma fluida, de uma forma flexível, de uma forma mais inteligente, porque ele foi treinado a ser rígido. É sempre sim que eu recebo. Eu não admito um não. Que é a síndrome do imperador. Que muitos psicólogos hoje estudam. As crianças que entram na síndrome do imperador e controlam a família inteira. Verdade. Porque os pais não delimitam os limites. Eles não colocam os limites claros e vão mimando aquele indivíduo, vão privando aquele indivíduo do contato com a diversidade, vão privando do contato com a frustração. Então, na concepção que ele desenvolve, ele é uma espécie de reizinho. E os pais, a família, são seus súditos. Por quê? Os pais se comportam como tal. Sim. E isso vai ficando tão forte que chega um ponto que ele vira um verdadeiro tirano. Agora imagina isso emocional. Imagina isso solto em sociedade, vários tiranos manipulando uns aos outros. Nossa. Aí vem todas as patologias, narcisista. Narcisista. Aí vai só se desdobrando. E aí nós vamos entender os jogos neuróticos tão presentes nas relações humanas, sobretudo nas relações afetivas. Uau. Nos relacionamentos afetivos. Porque aí começa todo esse jogo. Você tem que ser o que eu espero para eu gostar de você. E eu só faço isso para lhe agradar se você me der. Sim, sempre tem uma negociata. É um jogo. É um jogo. Eu não entendo as pessoas dizendo que amor é jogo. Sim, e não é. O que nós experimentamos neuroticamente é um sentimento de controle, de projeção pela nossa incapacidade momentânea ou incompetência de não saber se relacionar com o diferente. Então, você tem que ser o que eu quero para eu ficar bem. Ou seja, é um processo unilateral. E relacionamento é fluxo bilateral. Se é unilateral, a unilateralidade é a antítese de relação. Então, não existe relacionamento. Se eu estou num jogo interno de que você tem que ser tudo que eu espero. Eu vou ditar como você tem que vestir. Ah, isso não tá bom. Esse cabelo não tá legal. Tá chamando muita atenção. Então, e se a outra parte cede a essas imposições, ela entra num outro problema. Porque ela vai se desconfigurando, vai negando a sua diferença, a sua natureza, até o ponto de cisão com a própria alma. Aí ela entra numa síndrome que é a síndrome dos desalmados. Ou seja, ela não consegue mais sentir nada. Por quê? Porque a alma em nós, ela é uma bateria de sensos. Senso de ética, senso de estética, senso de humanidade, empatia, o senso, não é, de humanidade, que é você perceber que você existe em grupo. No e você contexto, precisa se inserir nesse contexto e não achar que você
é que o mundo existe ao redor do seu próprio umbigo. Então tem muitas pessoas que vivem em função do próprio umbigo, que é o idiota. Então tem um termo na psicologia das instâncias do eu, né? Sim. Então você tem id, ego e superego, dentro da visão, né, da concepção da psicologia analítica. Id, ego e superego. Então o id é aquela instância mais primitiva em nós. Então quando a gente fala de idiota, é o indivíduo que está vivendo em função do seu próprio id. O mundo é o id dele. Porque ele não tem esse senso de humanidade que é parte dessa bateria de sensos que é a alma. Então, quando a pessoa ela se desconfigura, a gente está lá na parte de relacionamento, sim, né? então lá que essa parte é importante. Ela vai se desconfigurando para encaixar dentro do parâmetro que a outra parte impõe. E ela vai cedendo e vai se tornando a ideologia que ele desenvolveu daquilo que ela deveria ser. E tem muito da família. Faça isso que é seu marido. Não faça isso que ele vai desagradar, não é pior? Exatamente. Então, chega um ponto de cisão, que ela fica tão desconfigurada que ela se torna uma caricatura de si mesma. Então, ela perde a configuração natural. A exuberância que você fala. Sim. Ela vai ficando deformada do ponto de vista emocional e psicológico. Ela não consegue mais sintonizar a alma. E a alma é o sentir em nós. Então, se eu estou sem alma, eu não consigo sentir mais a vida. Eu dou um abraço, eu não sinto o abraço. Eu ganho um carro de presente, que legal. Eu não sinto nada, porque eu não consigo sentir, porque eu estou em dessintonia com a minha alma. E então eu ingresso numa espécie de frigidez espiritual. Aí vem os profundos vazios. Vem a sensação de desencontro, de estar desencaixado na própria vida. Então ela vai ficando... E o mais curioso dessa questão na esfera dos relacionamentos, olha que coisa curiosa. A mesma pessoa que está impondo que você tem que ser assim, tem que ser assado para eu ficar bem... Pro comodismo dele. A mesma pessoa que está fazendo isso vai ser a mesma pessoa que vai perder o interesse. Porque o interesse dela no início foi pelo magnetismo que a outra parte irradiava, pelo simples fato dela ser ela. E essa outra parte pressiona para que ela deixe de ser o que ela sempre foi, para se tornar alguma outra coisa. Então, à medida que ela vai se desconfigurando, ela vai perdendo o magnetismo, vai perdendo o brilho, e esta parte que está forçando exatamente isso, vai ser a mesma parte que vai perder o interesse. Tá vendo, minha gente? Não mudem não para agradar ninguém. Por favor. É algo profundamente neurótico. Se a gente só escutar isso aí, você já muda seu comportamento. Então, relacionamento é troca. É fluxo. Não pode ser unilateralidade. Eu exigindo que você seja de um jeito e você idem. Porque aí nós estamos nos relacionando com ideologias da nossa cabeça. Eu não estou me relacionando com você. Eu estou me relacionando com a ideologia que você vem representando. Ai, meu Deus. Mas se um dia você deixar de representar essa ideologia, eu não te amo mais. Ou eu não gosto mais de você. Ou você mudou muito. Ou você mudou muito. E foi as aulas do professor Horácio. Você, desde que começou a assistir aquelas lives, você mudou. Pois é. E isso é muito comum. Muitas vezes uma parte começa a estudar, se envolve com autoconhecimento, começa a expandir a consciência, vai crescendo, vai ampliando. Vai se reencontrando. E a outra parte fica para trás, porque ela nunca se interessa. Isso cria um distanciamento natural. Porque ela agora tem um enfoque que é X... E a outra parte do enfoque que é Y. Não há mais uma boa interface de comunicação porque eles estão em mundos diferentes. Por isso que um casal sempre deveria trilhar um caminho juntos. Qual o segredo? Me dê uma receita. O povo está tudo atrás do relacionamento. Não tem receita. Ajuda, professor. O que eu sempre digo é o seguinte... Está alinhado a algum objetivo? Não, na Filho verdade, também não é. O povo vai tentando assim, tudo fora. Na verdade, o que eu sempre digo é o seguinte. Nunca se prenda a uma ideologia.
Eu vejo muito isso. Eu quero encontrar alguém bacana para eu me relacionar, para eu casar, mas tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... listinha. Tem uma listinha. Desde os traços físicos, Né, Gil? até das características emocionais, psicológicas de status. Tem que ser alto, tem que ter uma posição social Simpático. X ou Y, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Então, tem toda uma série de itens que ela elege que para ela representa o parceiro ou a parceira ideal. Mas aí tem um problema. Qual? Que nem sempre a alma que tem a ver com a sua alma vai estar nesta representação que você elegeu. Muitas vezes ela pode estar do seu lado e você não está vendo porque está presa na lente da ideologia que você construiu. E quantos casos eu já não vi? A pessoa ela vai e encontra, finalmente, entre aspas, o príncipe encantado. Aquela pessoa que era o sonho dela, que representa a ideologia que ela se apegou. Que ela quer mostrar para as amigas. Que é a ideologia que ela se apegou. Que isso é ventilado, né? Pela sociedade. Existe um modelo que a sociedade elege de um homem ou de uma mulher que é realmente... Um alfa, né? uma coisa assim. Um arquétipo. A epítome, né? Do homem perfeito e da mulher perfeita. Né? Começando pelo padrão de beleza. O nosso padrão de beleza, ele tem um viés no padrão greco-romano. Então, para nós, olha como é forte, né? Nós vamos ter uma tendência de achar bonito pessoas que têm traços finos e que sejam claras ou que tenham... Uma estética europeia. Que tenham uma estética europeia. Porque... Isso é uma coisa meio colonizado, né? Isso. Sim, mas nós herdamos. Então, nós tendemos a ter um filtro para determinar o que é belo e o que é feio. Mas aquela pessoa que nós elegemos como bela, se ela foi exposta numa outra geografia, numa outra região, que tem um outro paradigma, leva lá para uma tribo na África, que tem um parâmetro totalmente diferente, ela vai ser uma pessoa horrível. E isso estranha. Porque varia em relação aos paradigmas daquela região e o modelo que eles usam para determinar o que é... O que é estético, o que agrada. Que é algo profundamente relativo, não existe isso. Né? É uma lente. A gente usa uma lente que nos leva a identificar os padrões que para nós constituem beleza ou não. Né? Tá. Então, voltando para a questão, qual que seria a postura para você criar mais... aumentar a probabilidade de você conhecer alguém que tem a ver com você? A ideia é... não precisa ser alguém que seja como eu idealizei, mas que seja alguém que tenha a ver comigo. Mas se eu não sei quem eu sou... Mas você sabe das suas preferências, né? Você sabe as coisas que você gosta. Quando você está de boa, relaxado. O que você gosta de fazer, como você se sente bem. Você sabe dos seus gostos. Isso é o suficiente. Né? Então, você gosta de fazer de ginástica, de treinar. Você gosta de comer certas coisas. Então, cada um sabe os seus gostos. Sim. Mas o interessante e o grande desafio nas relações não é viver com o igual. É viver com aquela diferença que vai me estimular a me descobrir. Porque quando você vive com alguém que é muito igual a você, aquele alguém, ele é muito previsível e rapidamente você vai perder o interesse. Aí é assim, é quebrar a ideia romantizada de alma gêmea. Sim, não existe. Né? Que a gente romanceou isso muito. Né? Então fica todo mundo atrás de alma gêmea, só que se nós considerarmos alma gêmea, é algo que do ponto de vista da natureza é contraintuitivo. Por quê? Porque, em tese, você não teria um terreno fértil de estimulação para crescimento e aprendizado vivendo com alguém que é idêntico a você. É monótono, né? Percebeu? É tedioso então, isso. Do ponto de vista da natureza, é contraintuitivo. Por quê? Porque a natureza, ela funciona sempre baseada na economia máxima de energia.
e eficiência. A natureza ela busca caminhos que sejam mais eficientes e despendam o mínimo de energia. Então, são os caminhos de menor ação que a natureza sempre opta. Sim. Toda a nossa natureza funciona assim, o nosso corpo funciona assim. Isso está dentro da mecânica da natureza. Então, nosso sistema biológico está buscando sempre conservar energia e gastar o mínimo de energia possível. E ser o mais eficiente possível. Então, é contraintuitiva a ideia de alma gêmea por essa razão. Porque qual o valor? Eu vou investir energia naquela relação com alguém que é idêntico a mim. Ou seja, não tem. Não vai ter desafio. Não vai ter. Não vai me estimular a crescer. Não vai me estimular a me reinventar, a me descobrir com mais profundidade. Porque, como é idêntico a mim, eu consigo prever as ações, eu consigo prever o comportamento. Então, aquilo se torna uma profunda zona de conforto para mim. E aí, logo, logo, aquilo vai se dissipar. Então, não há valor. Eu quero dizer assim, não há valor existencial, no sentido de que não há estímulo para crescimento quando você está convivendo com alguém idêntico. Há estímulo de crescimento quando você convive com o diferente. E esse diferente, muitas vezes, vai fazer você enxergar coisas que você não quer ver em você. O que incomoda no diferente é aquilo que você precisa ver em você. E aí é que está o crescimento, o aprendizado. Então, é algo dinâmico e intrínseco à mecânica evolutiva do ser humano, né? Todas as pessoas que estão participando da sua realidade hoje, começando do grupo familiar, todos aqueles indivíduos são literalmente espelhos bem posicionados para refletir você, para que você veja uma faceta sua, aspectos que estão em você, que você precisa enxergar, compreender e integrar. Para quê? Para que você transcenda os teus limites e expanda a sua consciência. Não adianta reclamar das pessoas que chegam até você. Elas estão trazendo algum aprendizado. E quando você aprende aquilo, sim, parece que aquele modelo de pessoa some. Só encontrava sócio ruim, só encontrava relacionamento ruim. Quando você para e faz, sim, o que eu tenho que aprender aí? Onde é que eu estou insistindo nesse movimento? Sim, pois é. E por isso que eu, como treinador mental, né, como mentor, a minha proposta é exatamente essa. Eu venho estudando, pesquisando há muitos anos. Aí é interessante, que eu não é nem ensinar, mas a minha proposta é a desconstrução da pessoa e o desenvolvimento do ser. Então, eu sempre falo, eu não trabalho com desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu sei que a pessoa em você é o grande limite. E essa pessoa que nós fomos educados a acreditar ser, ela é o reflexo de uma história que eu aprendi a contar para mim sobre quem eu penso ser. Quem eu penso ser. Tanto é que você não consegue. Quando você pergunta para alguém quem você é, ela vai contar uma história. Vai, mãe de fulano, sim, casada, não sei o que, ou não, divorciada, que é uma história. Sim. Eu hoje, com todo o estudo que eu tenho com você, quando a pessoa faz, quem é você? Eu digo, eu tô sendo, eu não sei o que é que eu sou. O que é que você quer agora? Agora com você eu tô sendo a entrevistadora. Sim. Quando eu estiver com minha filha, eu sou mãe. Quando eu estiver com meus amigos, eu sou amiga. Agora que eu... Mas você percebe? Quando a gente entra nesse tópico, nesse tema, aí nós temos que atravessar uma fronteira que nos leva à espiritualidade. Porque aí nós vamos ter que mergulhar naquilo que envolve a essência do ser. Tem uma história bem interessante de um jornalista que ele estava numa estação de trem, esperando o próximo trem, e ele viu um monge bem sênior, né? Sentado, se não me engano era um monge budista. E esse jornalista ele aproveitou o tempo para conversar e fazer algumas perguntas para esse monge. Aí a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: na sua opinião, qual é o maior problema da humanidade? Aí o monge pergunta para ele assim: quem você é? Ele falou: eu sou fulano. Aí ele responde: não, esse é o seu nome. Eu sou jornalista tal.
trabalho no jornal X, essa é a sua profissão. Eu nasci na cidade tal, meu pai é fulano, minha mãe é Beltrano. Esses são os nomes dos seus pais e a cidade onde você nasceu. Aí ele foi tirando as camadas do que ele respondia, até chegar num ponto e falou, nossa, então eu não sei quem eu sou. Aí ele responde, pois é, esse é o principal problema da humanidade. Não saber quem é. E esse talvez o problema central. Eu vi uma entrevista do Elon Musk. Sim. E achei muito interessante porque o entrevistador pergunta para ele, você é feliz? Ele fala, não, já fui. E ele fica tocado, né? Ele fica com aquele olhar vago. E ele dá a entender assim, para mim não faria nenhuma diferença. Seria até bom se eu morresse agora. Algo assim. Ele fala algo nesse sentido. Então aquilo foi... Eu vi aquela entrevista e fiquei assim, refletindo, porque você vê que é exatamente uma prova inconteste, né? De que só dedicar sua energia para acumular ativos tangíveis... Eu adoro isso, vai ficar no final. Isso. Sem encontrar os ativos intangíveis. Da alma, né? Então, ele é um homem que é um grande empreendedor, Sim. sem dúvida, muito inteligente, com muita visão, que conquistou tudo aquilo que o mundo material poderia oferecer. Ele chegou no ponto, talvez, o ponto... Um dos maiores homens, assim... Um dos maiores, né? E, no entanto, ele vive o peso da contradição. Eu sou alguém, mas ao mesmo tempo eu não sou ninguém. Entende? Porque o mundo diz que ele chegou lá. As pessoas o aplaudem de pé e afirmam que ele chegou lá. Mas no íntimo dele, ele sente que ele não chegou em lugar algum, porque não há um sentido autossustentável. Ele é movido, como a grande maioria dos materialistas, eles são movidos por... O sentido que eles têm é baseado em propostas tangíveis. Então ele tem uma meta. E aquilo dá sentido até conquistar. Dá um estímulo. Dá um estímulo. Um fogo. Que é o princípio da motivação. A motivação é um princípio que a nossa cultura usa muito. É um conceito muito usado. Mas a motivação, ela é um conceito materialista e profundamente limitador. Porque o ser humano, ele não deveria precisar de motivação. O ser humano, ele deveria se basear em entusiasmo. O entusiasmo, ele não exige uma causa externa. O entusiasmo, ele é autossustentável. Por exemplo? O entusiasmo é simplesmente o sentimento de se sentir cheio de si, de se sentir vivo, disposto a viver. Seja lá o que você for fazer. Sim, mas esse sentimento que é o entel, em Deus, né? Entel do grego vem de Deus, tel, Deus. Então, entusiasmo significa cheio de Deus. Só que esse cheio de Deus, na minha concepção, ele quer dizer cheio de si, porque não é um Deus fora. Não é Deus como ele vem. Não é o Deus dualista, Deus lá e eu como criatura aqui. Essa é a visão dualista e religiosa que muitos defendem. Sim. Né? Deus como algo fora e você aqui como criatura. Mas na visão não dual, na visão não dualista, Deus, ele seria a representação arquetípica de um nível muito profundo da sua própria constituição. Então, não é um Deus fora, é um Deus como experiência viva que você é capaz de sentir dentro. Porque você é parte, portanto, você é Deus se realizando no tempo e no espaço de uma forma única e singular. Então, percebe? O entusiasmo é a expansão do divino em nós, na medida em que eu vou me permitindo ser cada vez mais quem eu sou. À medida em que eu vou me permitindo expressar a minha natureza, que é o que Jung
na psicologia analítica, definiu como o processo da individuação, que não é um caminho de ida para algum lugar além de si mesmo, é um caminho de volta. É o exercício, como ele próprio define, individuação é o processo de diferenciação contínua e constante. O indivíduo ele entra num processo de diferenciação, ele vai apoiando cada vez mais e mais a sua diferença, vai sendo cada vez mais e mais si mesmo, que ele vai aprofundando isso num nível até um ponto que ele renuncia os sistemas de orientação externos, ele não precisa mais de moral, etc. E ele passa a ser coordenado pela totalidade em si mesmo. Esse é o conceito de individuação. Que é, então, o que eu estou colocando. Então, o entusiasmo é esse sentimento quando você sente a expansão do divino em você pelo simples fato de você estar respeitando a sua diferença e singularidade. Então, o indivíduo, quando ele entra nesse processo de autoconhecimento, então é por isso que o autoconhecimento ele acaba sendo um ponto de disrupção. Sim. Porque sem autoconhecimento você não vai conseguir se conectar com esse entusiasmo, não vai conquistar os ativos intangíveis para que você se torne rico em recursos internos, em ativos internos, para que a sua vida faça um sentido muito maior. Então, professor, falando sobre o entusiasmo, né? O que falta, às vezes, as pessoas estão bem-sucedidas financeiramente, mas falta esse feeling, esse fogo. Exatamente. E é essa relação contraditória, porque a nossa cultura, ela é uma cultura materialista, então ela prioriza muito, né, a conquista fora. Então a visão é, você precisa fazer para conquistar os objetos que estão fora. Então acontece exatamente isso. A pessoa ela conquista tudo que ela pode, as que conseguem, tem esse detalhe, né? Sim. E quando ela chega nesse ponto que o mundo reafirma que é o ponto, essa pessoa chegou lá, ela começa então a lidar com o peso da contradição, porque ela sente o mundo, não é, confirma, mas a alma não confirma. E aí? Então ela se sente com um profundo vazio. Por quê? Porque ela investiu na conquista desses ativos tangíveis e ela negligenciou os ativos intangíveis. Ou seja, ela não mergulhou para se conquistar, para então conquistar os sentimentos que são sentimentos autossustentáveis, que fará com que ela consiga se manter sempre com o peito pulsando, cheio de energia e com um sentido na vida. Porque esse sentido, veja, o sentido não é algo objetivo. Vamos dar um exemplo. Tem muitas pessoas que apostam em ter dinheiro como um meio de dar sentido à vida. Sim. Né? Se eu ficasse milionário, minha vida se resolvia. Exatamente. Então, quando eu tiver isso, a quantia X, aí eu vou ser feliz, eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Só que o dinheiro, ele é uma função muito importante porque ele produz o alívio, ele te dá as condições para ter acesso às experiências que você quer. Mas em nenhum momento o dinheiro tem a propriedade de dar sentido à vida. Você deve dar sentido ao dinheiro. O dinheiro nunca vai lhe dar o sentido. Você é que dá o sentido ao dinheiro. Da mesma maneira que o dinheiro ele é insuficiente para dirimir, mitigar todos os conflitos internos e emocionais. O dinheiro não vai tirar sua depressão. O dinheiro não vai te dar mais paz. O dinheiro te dá alívio imediato, sobretudo quando você não tem e você está com uma série de questões a serem resolvidas que o dinheiro poderia sanar. Sim. Então, quando você tem o dinheiro, ele vai sanar uma série de questões, vai lhe trazer alívio, vai lhe trazer a satisfação dos sentidos por um tempo. Vai lhe dar liberdade de escolha. Vai lhe dar prazer, vai lhe dar possibilidade de liberdade de escolha. Mas ele é insuficiente para lhe tirar de uma depressão, para lhe dar o acesso à paz, para lhe dar o acesso à felicidade. É uma coisa muito interessante falar isso, né? Mas na prática você vê que funciona dessa maneira. Eu já estive numa condição diametralmente oposta em termos financeiros da que eu tenho hoje.
Então, eu posso Sim. falar por experiência. Sim. Que no período em que eu não tinha recursos tangíveis, que eu passei, né? Atravessei o deserto. A gente tem esses desertos, aquele esses deserto, vales. né? Profundo. Ali, felizmente, naquela época, eu já estava me trabalhando internamente com bastante foco. Então, eu estava ali já conquistando os ativos intangíveis do meu eu. E foi graças a esses ativos intangíveis que eu consegui atravessar por esse deserto com sobriedade, com equilíbrio e manifestar uma nova realidade. Então, lá, na situação que eu estava de falta, e Desafiadora. hoje, na situação que eu vivo de não mais falta, eu percebo que a questão do ter recursos, ela é claro que ela é importante, Sim. mas ela não é a questão que fará diferença, essencialmente falando. Muitas vezes você tem aquele indivíduo que ele focou a vida dele inteira em ter dinheiro e ele conseguiu. Então ele tem muito dinheiro e só. Então se ele só tem dinheiro, ele não tem mais nada. Então geralmente os ricos miseráveis do ponto de vista emocional e espiritual. Tem dinheiro, mas é miserável do ponto de vista espiritual. Ele não tem os ativos intangíveis. A plenitude da vida. Então ele não tem entusiasmo, não tem, né? A vida não está pulsando dentro dele. Mas, Horácio, hoje você tá aqui com você, é uma verdadeira mentoria, né? Essa 1h30 que a gente tá aqui, eu tô recebendo tanta informação, fora o campo energético, que aqui é fortíssimo. E como é que você chegou hoje? Hoje você tem mentorados em todo mundo, tem acompanhamento individual, que eu passei 2 anos vindo de Recife para São Paulo, lembra? Lembro, claro. Pelejando, porque consciência é constância, né? A gente tem que Sim, buscar. Tem que buscar Tem sim. o mestre, tem o professor, mas a gente tem que fazer o movimento que se requer. E às vezes as pessoas não estão disponíveis. Sim, sim. Mas aí me diga, hoje você tem cursos, imersões, palestras, workshops, já fiz todos, viu, minha gente? Todos, que esse ano botar eu vou. E essa mentoria que acompanha empresários, pessoas assim de renome, muitas vezes não querem nem, né, ter seus nomes expostos. Sim, sim. Como é que isso chegou para você? Então, na verdade, eu já vinha sentindo um chamado de dar esse passo na elaboração de um programa de mentoria. Sim. E muitos seguidores, muitos alunos já vinham há muitos anos me pedindo isso. Eu só vinha postergando porque eu sentia que não era o momento. Eu sou muito assim de sentir. Tem isso, Eu né? não faço as coisas por obrigação. Eu tenho que fazer, não. Então, geralmente, eu espero um momento e quando eu sinto um chamado que é genuíno, que é um chamado de alma, aí, então, eu dou vazão para aquilo. Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu sabia que, em algum momento, eu iria me abrir para desenvolver um programa de mentoria. Que é de 1 ano. Sim. E eu tenho uma característica que eu tenho uma tendência a ser muito criterioso e muito detalhista com a informação. Então, para eu fazer alguma coisa, eu geralmente pesquiso muito, uso muito do que eu tenho de bagagem, de experiência, né? De tudo que eu venho aprendendo e pesquisando. Então, quando eu chego num ponto que eu percebo que aquela informação, aquele grupo de informações, eles estão bem coesos, bem sólidos, aí eu me sinto confortável em transmitir. E, geralmente, coisas que eu testei na prática também. Sim. Então, esse momento chegou, né? Então, muita gente estava pedindo a mentoria, e aí eu conversei com a equipe, falei, agora é o momento, vamos organizar esse programa. Então, eu lancei a primeira edição da mentoria. Como é que chama ela? Quantum Evolution. Lindo o Evolução nome. quântica. Né? Uau. No sentido de que a evolução, ela extrapola o âmbito Passado, físico. presente, futuro, todas as Sim. realidades. Exatamente. Então, a gente deu esse nome de Quantum Evolution, que é a evolução quântica, com essa ideia de apresentar um programa amplo que contempla várias linhas do conhecimento, que tem um viés muito, muito profundo na metafísica moderna, na espiritualidade livre de dogmas e na consciência como o epicentro, a consciência como a causa de tudo, não
a consciência como um mero resultado da atividade cerebral, mas uma consciência mais ontológica, uma consciência como substantivo, que é em si mesma, que seria o princípio fundamental e essencial do ser, que é também conhecida em outras linhas como espírito com E maiúsculo, né? O espírito com E maiúsculo seria a essência do ser, né? Eu chamo de consciência, que é um nome mais impessoal, mas a consciência como substantivo, com C Sim. maiúsculo, né? Sim. Que não é um resultado do cérebro. Na verdade, opera o cérebro, né? Como uma base operacional. Então, a mentoria ela tem esses 3 fundamentos. Nós mergulhamos a fundo na consciência para você começar a introjetar uma visão do que vem a ser você em essência. Tá? Então, a gente tem essa fase, que é a primeira fase. A mentoria ela tem 3 fases. A primeira fase é despertar. A segunda fase, entrar em equilíbrio com tudo, porque a cura, uma nova manifestação de realidade, na minha experiência, requer a habilidade de você entrar em equilíbrio com o seu momento, da forma como ele está sendo. Não importa se ele está sendo catastrófico ou maravilhoso. Saiba que você precisa entrar em equilíbrio com a vida para você conseguir ir além. Se você não entrar em equilíbrio com a vida, você não consegue ir além. Então, nós temos o despertar, o ponto de equilíbrio e a expansão. Então, são 3 fases que nós vamos trilhar juntos, sob a minha orientação, que eu trago muita informação. Muitos exercícios. Muitas ferramentas práticas, muitas meditações que vão te impulsionar a um outro nível da sua vida. E quem acaba a mentoria pode continuar, né? Pode continuar, porque a mentoria ela é algo vivo. Ela está sempre se renovando. Hoje nós estamos na 2ª edição da mentoria, Sim, na 2ª turma. 2ª turma. Para você ter uma ideia, nós lançamos agora novas inscrições. Alunos da 2ª turma, que só vão terminar em abril, já renovaram para o 3º ciclo. É um acompanhamento de vida, né? Sim, e nada melhor do que você ter um mentor, alguém que tenha uma certa experiência, que tenha um conhecimento com uma certa consistência. Com lucidez, por favor. Com os pés no chão, sem dar botãozinho Precisamos. mágico, sem dar promessas apelativas. Hoje, no mundo da internet, a gente, né, é o que mais tem. Então, se a pessoa está interessada e ela tem energia para se comprometer, para trilhar um caminho disruptivo que vai conduzi-la a se desvencilhar do velho, daquilo que está se repetindo, daquilo que não está mais funcionando, para realmente acessar um outro universo, uma nova realidade, na qual ela vai viver com mais felicidade, com mais vida, com mais energia, com mais abundância, né? Com mais plenitude, e aquilo que eu falei, realização. não adianta você ter uma vida material satisfeita se você está sem alma. Sim. Você não tem alma para sentir o que você conquistou, para dar sentido a tudo aquilo que você conquistou. Então, precisa de um programa, de uma visão integrada. E é o que nós estamos oferecendo com esse programa inédito, porque é um programa muito autoral, apesar de eu me basear em vários pesquisadores que eu Sim. confio. Mas, assim, a maneira como nós organizamos, ela é muito própria. Então, os recursos que a gente aplica e oferece são muito próprios. São coisas que a gente vai aprendendo na prática. E são encontros online? São encontros online, quinzenais, e nós temos também encontros para conversarmos, tirar dúvidas, fora as sessões de práticas metafísicas, que são sessões especiais que nós vamos exercitar, entrar em meditações, em práticas muito específicas, para estimular as pessoas ao processo de transcendência das questões internas, dos problemas, dos conflitos. Como ela sai de uma situação que está se repetindo, que ela não quer mais viver e ela não consegue superar aquilo. O que ela tem que fazer? Que é muito comum. A pessoa está vivendo uma situação que ela quer muito superar, quer dar o próximo passo, mas algo nela não é, repreende aquilo ali, ela não consegue superar. Então, é o
tipo, é um caso que ela precisa de alguém para orientar. Sim. Porque ela sozinha, ela não tá dando conta. Exato. E como você tem... Fora isso, nada impede de fazer os cursos que você oferece pontuais, Sim, né? tem muitos cursos em... A hiperincursão, não é? Sim, O duplo, que é maravilhoso. Que eu amo esse duplo. Sim. Já teve história minha do duplo? De eu ir para Portugal, encontrar seu amigo Edmar, ir para o encontro espiritual. No final, a mulher disse assim, 2 mulheres disseram assim, mas eu lhe via. Eu lhe vi aqui. Eu disse, minha filha, a primeira vez que eu estou aqui, eu digo, meu duplo, acho que anda passeando por aqui. Então, ele tem assim... O professor tem várias ferramentas, vários cursos, mas essa mentoria eu já escolhi, já falei com Juliana, que está aqui próximo de nós. Que E a mentoria é o melhor que nós temos hoje. É o melhor. É a reunião de vários campos do saber integrados com uma perspectiva de espiritualidade muito lúcida, trazendo os fundamentos da metafísica, das leis da vida, para entendermos como nos relacionar com a vida de uma maneira mais fluida, mais leve, né? plena. Sim. Sem tanto peso, sem tanta cobrança. Ninguém está aguentando mais não, professor. Despertar e fazer as pessoas se libertarem dessa visão, né, de sobrevivência, de sobreviver na vida, né? Sim. Então tem um conceito que eu aplico muito na mentoria, que é o conceito da supervivência. Ou seja, você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para ser o protagonista da sua história. Você é tanto o diretor, quanto o roteirista e o ator da sua própria vida. E o ator principal, que a gente não nasceu para ser coadjuvante, Você é o né? ator principal. Somos. Então você está aqui para contracenar com o universo, sendo no papel principal. Não é? E você tem o poder de escrever novos roteiros e que escreva, portanto, o melhor roteiro da sua vida. E rasgar a folha quando aquele roteiro não estiver bom. Sim, exatamente. Porque a gente tem um negócio, né? Diz assim, mas eu já me comprometi, eu já prometi. Não, meu filho, rasga essa folha. Abre do caderno. A vida é viva, a vida é dinâmica. Não sim, é? Claro. Ô, professor, me diga uma coisa. Suas redes, coloca aqui. Instagram, Então, para você que YouTube. Para você que está se identificando com essa forma de... Como com a minha não, forma minha de gente? abordar as coisas. Não amar? Você pode me achar tanto no Instagram, Horácio Frazão Oficial, Horácio com H, Horácio Frazão Oficial, e no YouTube também, Horácio Frazão. Você vai entrar, vai ter acesso ao meu canal, e lá nós temos uma série de conteúdos gravados, gratuitos, para você poder ter este primeiro contato, além de exercícios muito interessantes de meditação, para você começar a se entrosar com essa proposta que eu venho trazendo de mesclar o conhecimento, o autoconhecimento, a espiritualidade lúcida, voltada para o seu desenvolvimento, para a expansão do teu ser. Então, eu volto a lembrar, a minha linha de abordagem não envolve desenvolvimento pessoal, ela envolve o desenvolvimento do ser. Você precisa ir além da pessoa que você pensa ser, se permitir ir além, transcender essa história que você continua contando para você de quem você pensa ser, que é talvez uma história infeliz, uma história que está trazendo mais limites do que acessos. Então, para você ir além dessa história e entrar em contato com o ser, com a essência que há em você, você precisa de um conhecimento expansivo. Isso, né? E lúcido. Eu bato muito lúcido. nessa tecla, porque tem muita inconsciência, muita coisa na internet. E quando a pessoa está desesperada, eu me coloco isso como uma pessoa que só atendida por você e faz seus cursos. E quando a gente se conheceu em 2017 para cá, são 7 anos, né? Sim. Quantos passos eu fui caminhando, eu estava até falando aqui no intervalo, hoje eu consegui colocar meu livro na Biblioteca de Alexandria e eu construí esse livro sendo atendida por você. Sim, eu lembro. Não é? E tem o nome dele nos agradecimentos. Então, assim, a gente chega nos lugares, né? De acordo também com os mentores que a gente escolhe. Porque tem horas que a gente tá tão perdido que é melhor não escolher ninguém se for para escolher errado. Com certeza. Porque senão vai ser 2 cegos. Jesus já disse, não adianta 2 cegos vão no mesmo buraco. Sim, sim. Então, assim, eu sou muito grata ao seu trabalho, sabe? Desde as lives, desde o duplo. Quem tá comigo sabe, nos desafios financeiros que você falou, muitas vezes eu pedia pra Juliana dividir no boleto, pagava o boleto, depois caía o boleto, pagava de novo. Sim. Isso faz parte, né? Faz parte.
Ninguém nasceu pronto, nem todo momento você está no ápice, mas você tem que continuar, você tem que perseverar. Sempre. Não é? Não pode com comprar certeza. mentoria, compra um workshop, se organiza. Quantas vezes você faz um investimento, o que é que aquilo vai criar para o seu futuro? Sim. E uma mentoria está criando... Eu vou deixar a fala final para ele, o que essa mentoria, esse acompanhamento está criando para o seu ser, para a sua alma. Eu achei lindo quando você falou dos ativos da alma, né? Fala um Sim, pouquinho para sim. fechar, eu sou muito grata. Olha, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Sem brincadeira. Que bom. O quanto eu esperei estar frente a frente com verdade, você, né? por gratidão. Uhum. Porque na hora que a gente muda a nossa vida, todo o nosso contexto também recebe essa luz. Nossos filhos, nossos amigos, nosso negócio. Uhum. E as pessoas ficam, né, também se banham dessa luz. Então, tenha certeza que na minha vida, se eu cheguei até aqui, como eu disse lá, repito, foi por causa do seu trabalho. Então, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho. Tenho um amor, um amor Que muito bom, grande pela sua obrigado, pessoa. agradeço. E estou muito feliz de poder levar essa entrevista para muitas e muitas e muitas Claro. pessoas. Vamos até legendar em inglês. E você sabe, com certeza, e você sabe que assim, eu fico tão feliz, porque por mais que a gente atue, eu vivo isso 24 horas, né? Sim. Eu respiro 24 horas, porque para fazer o que nós fazemos, você precisa respirar essa atmosfera 24 horas. E eu fico muito feliz quando eu tenho acesso aos múltiplos depoimentos dos nossos mentorados. E é incrível, assim, são coisas surpreendentes que a gente vem compilando, né? E isso só me renova e reafirma em mim essa disposição de servir, né? Então, para mim, hoje, uma das coisas que é o pilar central da minha vida é estar sempre à disposição de servir a vida, ou seja, de ser um instrumento dessa inteligência extraordinária, que ela possa me usar da maneira que for, a maneira que esteja em harmonia com o todo. Então, a mentoria, ela é uma fase da minha vida em que esse servir, ele está cada vez mais profundo e cada vez mais equipado no sentido de recursos para tornar esse servir eficiente. Mais amplo, né? Mais amplo, exatamente. E cada vez mais com assessoria espiritual que a gente sente aqui no campo, cada vez sim, mais grandiosa. O campo espiritual, por ser um trabalho que nós fazemos com muito respeito ao próximo e, sobretudo, a individualidade de cada um, e por ser um trabalho que ele é regido por uma ética e por uma sinceridade em servir, você acaba tendo um campo espiritual uma egrégora profundamente poderosa, curativo, transformador, sem dúvida, com certeza. Então, professor, deixa aqui uma fala para que as pessoas tenham escolhas mais pelos ativos da alma. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Desde já lhe agradeço por estar aqui. E deixa essa fala aqui para as pessoas que ainda estão em dúvida. Eu não sei se eu faço isso, o que é que eu faço? Sim. O mais importante na vida é você se permitir ser aquilo que você está destinado a ser. Esse é o ponto mais importante. E essa jornada, que é uma jornada longa e profunda, ela começa com o primeiro passo, que é um passo muito simples, que é o passo que se torna o ensaio para o amor, que é se aceitar. Se aceite profundamente, se ame incondicionalmente e se acolha unicamente. É a partir desse entrosamento, dessa restauração desse equilíbrio seu com a sua própria natureza, que todos os caminhos irão se abrir. Enquanto você não estiver no seu elemento e com coragem se colocar no mundo para revelar para o mundo quem você realmente é, você não criará as condições para que o propósito lhe ache, porque você não precisa buscar o seu propósito. O seu propósito, ele te encontra sempre quando você se acha. Então essa seria talvez uma das coisas mais importantes para você começar a criar um movimento disruptivo na sua vida, né? Eu estou falando isso porque é o que eu mais vejo. Isso. As pessoas soltas, desencontradas, vivendo uma vida sem sentido, uma vida carecendo de energia para produzir, para seguir em frente, né?
fazer sua estrela brilhar, Sim. não é? Então, o processo de autoaceitação, ele é um processo de cura, de autocura. Porque você vai se reharmonizando novamente com você. Até chegar àquele ponto que você usufruía quando você era uma criança. Que não havia nenhum julgamento, nenhuma necessidade de ser alguma coisa para o mundo e muito menos se medir, né? Você era você e você ali era pleno e feliz, né? Então é isso. É isso. Então é nessa felicidade que eu concluo essa entrevista, não, essa aula, esse banho de luz e de conhecimento. E lembrando que aqui a legado. gente fez um, né? Foi um Não, popurrí, aqui a né? gente fez, pegou gente um pouco de navegou tudo. por Foi maravilhoso. vários tópicos, né? Mas era o que se requeria, né? Porque como você mesmo diz, eu escuto tudo que ele fala, tá, minha gente? Quando a gente se propõe a falar, né, para um campo, né? Aqui a gente está falando para pessoas que vão assistir daqui a um ano, daqui a um dia, Sim. Não é o que a gente quer falar, é o que é contribuição para aquele campo. Exatamente. Então é o que se fazia necessário. Né? Exato. Exatamente. Muito obrigada, viu? Por ter sido essa ponte aí para tanta gente que vai assistir. Obrigado você pelo convite, Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, professor. Um beijo e até o próximo legado.